aqui tá ótima, tá bom? Tá bem. Eu ia esquecer, você lembra? Me ligou faz um minuto. Fala uma boa, se eu tiver aqui alguma coisa que me manda no WhatsApp, meia hora antes, tá? Não tem problema. Você sabe que o Bruno fica ofendido se manda pra ele. Se eu mando de falsa da conversa, ele já me olha com uma cara meio assim. Vocês mandarem, eu responder, às vezes eu não dei pra não responder. Tô ciente. Foi consciente. Exatamente, mas assim, ou então liga. Ligar é mais que o WhatsApp tá sempre no compromisso. Vamos começar? Tá bom. Sou Arthur, sou R2. Vou apresentar aqui o primeiro estudo da série dos LCTs de hoje, Crash 2. O estudo que saiu no Lancet 2010. Só para dar um pouquinho de contexto da nossa discussão, vou discutir um pouco. Bom, de contexto, a gente sabe, enfim, o trauma é uma causa de mortalidade bem relevante aí, em todo mundo, mas pensando na resposta metabólica, pode levar, o racional fisiológico pode levar a uma hiperfibrinólise, que pode piorar o sangramento. Daí, nesse contexto, o pensamento dos autores era se um agente antifibrinolítico poderia reduzir o sangramento, né? Eles citam no artigo uma revisão sistemática prévia que viu RCTs prévios com alguns outros agentes antifibrinolíticos e aparentava reduzir aí a transfusão no pós-op de cirurgia eletiva, mas sem diferença de mortalidade entre os grupos. Aí, só para a gente entender um pouquinho melhor, a citranexâmica é um derivado sintético da lisina, que ela bloqueia o sítio de ligação do plasminogênio. Então, o plasminogênio não consegue vir a plasmina, enfim, e degradar a fibrina. Daí, isso, em tese, reduz a ação biológica dele, reduzir a fibrinólise. Pensando nisso, a pergunta do estudo era ver efeitos da administração precoce do transamin em mortalidade, efeitos vasoclusivos, que eram basicamente efeitos trombóticos, necessidade de transfusão em pacientes de trauma com risco de hemorragia. Foi um RCT duplo cego, 274 centros, 40 países, randomizou pacientes de 2005 a 2009. Com razão, não deixa no hotel. Não sei. Acho que não precisa, Lari. Rapidinho também, quase não dá para falar direito no slide. O slide ficou bem para a gente no TDAH, né? Eu não consigo fazer patch com muita coisa, né? Senão eu não consigo falar. Lari, foi erro aqui, acho que agora vai dar certo. Volta nesse slide de exemplo. Beleza. Então, a pergunta do estudo era observar efeitos da... Observar não. Ele randomizou um estudo do cego para ver efeitos da administração precoce de transamin na mortalidade, que era o desfecho primário, efeitos vasoclusivos trombóticos, necessidade de transfusão em pacientes com trauma com risco de hemorragia. E só para reiterar, 40 países, 274 centros, randomizou entre 2005 e 2009. A população do estudo seriam adultos maiores de 16 anos, vítimas de trauma, né, ia ser randomizado até 8 horas do trauma. Com hemorragia significativa, que era mais uma sistólica menor que 90, ou frequência cardíaca maior que 110, ou alto risco de sangramento, dado a avaliação da equipe assistente. Então, esse era um critério um pouco mais subjetivo. Excluiu pacientes que a equipe achava que tinha uma indicação clara para receber o ácido tranexâmico, ou que a equipe considerou ter uma contraindicação ao uso do ácido tranexâmico. Então, tinha um componente importante aí de inclusão do estudo baseado no que a equipe que estava prestando atendimento ao paciente decidiu. A intervenção ia ser um ataque de 1 grama de ácido tranexâmico em 10 minutos, depois manter outro grama em infusão em 8 horas, e o controle ia ser placebo com uma salina nas mesmas doses, enfim, tinha até um PEC, ia ser um bolo igual, a mesma coisa. Tá? Desfecho primário ia avaliar a mortalidade intra-hospitalar em 4 semanas e eles iam categorizar esses eventos em morte por sangramento vaso-oclusivo, não sei se é uma boa tradução, mas basicamente evento trombótico, né, IAM, AVC, TEP, TBP, morte por disfunção de múltiplos órgãos ou morte secundária a TCE. Desfecho secundário ia avaliar também
a incidência desses eventos, necessidade de intervenção cirúrgica, seja ela neurocirúrgica, tórax, abdominal ou pélvica, transfusão sanguínea e funcionalidade que eles iam avaliar por essa Oxford Handicap Scale modificada. Na análise estatística, eles presumiram uma mortalidade de 20% de baseline nos dois grupos e cerca de 2% de redução no risco absoluto, redução absoluta no risco relativo no grupo de intervenção. Aí, para isso, o cálculo amostral ficou de 20 mil pacientes, com um poder de 85%, e eles fizeram uma análise de intenção de tratar. Aí, o flowchart do estudo, randomizaram 2.211 pacientes, né, no braço de intervenção. Acabaram tirando aí da análise final 36, 3 por consentimento retirado e 33 perda de segmento, e no outro 48. Aí a tabela 1 do estudo, só eu coloquei aqui para a gente ver, mas basicamente os dois grupos bem balanceados, tanto em relação ao sexo, idade, a média desde o tempo de atendimento, né, desde o trauma, tipo de injúria também. Aqui tinha maior trauma contuso do que penetrante, mas estava entre os dois grupos, não tinha muita diferença, bem balanceados. Só esqueci de comentar que a randomização foi feita em blocos de 8. E aqui também, em outras variáveis, aqui, bem balanceados os dois grupos, tanto frequência respiratória, o Glasgow. Tá? Aqui, esse outro gráfico, aqui via a mortalidade dos pacientes, que chama atenção, né, que a maior parte dos pacientes faleceu nas primeiras 24, 48 horas do evento, do trauma, e aqui no D0, né, no D1, nas primeiras 24 horas, mais da metade de mortes por sangramento. De resultados da tabela, o que eles acharam? Eles viram uma redução aqui de 1,5%, né, de 14,5% para 16% na mortalidade geral e em sangramento de 5,7% para 4,9%. Esses foram os achados do estudo. Aí, então, o desfecho primário teve significância estatística. Aqui também no sangramento eles viram que reduziu, tá? Não teve diferença na incidência dos eventos vasopressivos ou eventos trombóticos aí que eles imaginariam que poderia ser um risco associado ao uso do ácido tranexâmico, né? Uma outra tabela eles colocaram aqui, que não teve mesmo diferença entre os eventos trombóticos nos dois grupos. Viram que, só que a transfusão também não teve diferença. Então morreu menos gente, mas morreu mais gente por sangramento no começo, mas a quantidade de transfusão sanguínea ficou a mesma. E aqui, quando eles iam avaliar a escala só de funcionalidade, enfim, depois, não teve diferença, teve uma diferença significativa entre os dois grupos. No ácido tranexâmico parecia que as pessoas sobreviveram, ficaram um pouco menos com, enfim, dependência ou piora funcional. A morte, ele colocou ele de novo. Aqui uma outra tabela para a gente ver que no total teve o ácido tranexâmico realmente teve um impacto no desfecho primário. Talvez aqui num grupo em que um pouco melhor em trauma penetrante e talvez aqui também nos pacientes mais graves tenha feito um pouco maior diferença quanto mais administrado um pouco antes, né? Talvez o maior tempo de trauma não tenha sido o benefício não tenha sido tão impactante quanto da mortalidade geral. Na discussão, eu coloquei aqui umas coisas mais pessimistas antes de tentar fechar com os pontos positivos. Tem essa questão do critério de inclusão ser subjetivo, poderia levar a um viés de seleção, então dependia se ia randomizar o paciente ou não, dependendo da equipe que estava lá prestando o atendimento. Os efeitos, como eles iam, a incidência de efeitos trombóticos fazia parte do desfecho secundário, os eventos adversos eram só reportados se fossem considerados inesperados pela equipe. Então, a gente poderia até, o estudo, os autores dizem que eles podem ter até subestimado a incidência de eventos, principalmente relacionados a eventos trombóticos. Tá? Outro ponto interessante é que a gente não tinha um baseline, a gente não sabia como estava a questão de fibrinólise nos pacientes, ou enfim, não fez provas de coagulação laboratoriais, nada para a gente entender qual foi o mecanismo
realmente de redução da mortalidade relacionada ao ácido tranexâmico, que a gente tem um racional fisiológico por trás, mas a gente não conseguiu avaliar o perfil de coagulação desses pacientes. Não reduziu também a transfusão sanguínea, e os autores questionam tempo de indicação, que o ácido tranexâmico ficava durante mais tempo, e a bolsa você indicava antes, então talvez os pacientes, os dois grupos ganharam sangue igual, ou a dificuldade de estimar a perda sanguínea, ou até mesmo uma questão de risco competitivo. Os pacientes que faleceram antes e faleceu mais no grupo controle não recebiam sangue, os pacientes que sobreviveram no grupo intervenção recebiam sangue. E a baixa incidência de morte por sangramento nos dois grupos, apesar de ser a maior parte, mais da metade na causa das precoce, no total ficou por volta de 5% nos dois grupos. E daí, pontos positivos do estudo, é uma RST grande, 20 mil pacientes, multicêntrico, que leva a gente a pensar na validade externa, né? Então, os protocolos eram diferentes, atendimento em centros muito diferentes, estudo bem pragmático, então, que reflete na atuação do dia a dia, e uma intervenção realmente simples, barata, que é a infusão de uma droga que é amplamente disponível. Tá? Obrigado aí, um crashzinho. Eu detesto fazer pet, cara. Minha dicção tá 3 vezes pior. Você está gravado agora. Exatamente. Não vai conseguir editar. Não, eu faço um voice-over depois, qualquer coisa. Ele picota o tempo. Mas é difícil. Nossa. Esse é muito vocal. Não, de... Olá pessoal, meu nome é Gabriela, eu vou apresentar hoje o stand para vocês. Ele foi um estudo que avaliou o uso do ácido tranexâmico durante o atendimento pré-hospitalar. No contexto, então, a gente sabe que há um benefício do uso do ácido tranexâmico em cenário de trauma, mas, contudo, carece de evidências robustas do uso da droga no pré-hospitalar. Bom, o estudo, então, incluiu pacientes vítimas de trauma com risco de sangramento durante o atendimento pré-hospitalar, e a intervenção foi a administração de ácido tranexâmico em 3 regimes diferentes de posologia, no extra ou no intra-hospitalar. Foi um estudo controlado com placebo e o desfecho primário foi a mortalidade em 30 dias. Toda a população foram vítimas de trauma dentro de 2 horas do acontecimento e presenciaram pelo menos um episódio de hipotensão definido com uma histórica menor do que 90 e ou taquicardia com uma frequência maior do que 110, em cenário de pré-hospitalar. A população foram triados 6.559 pacientes, sendo que 927 foram randomizados. Com perdas após a randomização, 447 receberam a intervenção e 456 receberam o placebo no pré-hospitalar. Já na fase hospitalar, os pacientes que receberam ácido tranexâmico foram novamente randomizados para receber uma nova dose da droga ou placebo, e os pacientes que receberam placebo obrigatoriamente continuam recebendo placebo no intra-hospitalar. Portanto, o estudo ele tem 3 fases, sendo que a fase A se deu no pré-hospitalar, onde é administrado um bolus de 1 grama do ácido tranexâmico ou placebo. A fase B, no intra-hospitalar, os pacientes eram randomizados para um novo bolus da droga ou placebo. E a fase C, onde que eles eram randomizados para infusão estendida em 8 horas da droga ou placebo. Simplificando, o estudo tem 4 grupos: o controle, que recebe a droga em todas as fases, o abbreviated, que recebe o ácido tranexâmico somente no atendimento pré-hospitalar, e o standard, que recebe no atendimento pré-hospitalar em infusão estendida de 8 horas, e o repeat bolus, que recebe a intervenção em todas as fases, A, B e C. Foi um estudo pragmático, multicêntrico, sério, estimado uma mortalidade de 16%, uma redução de 7%, sendo que estudos prévios não encontraram reduções maiores de 3,5%. Para isso, calcularam uma amostra de 994 indivíduos, e o estudo foi realizado entre maio de 2015 e outubro de 2019.
desfecho primário foi a mortalidade em 30 dias, e os secundários, mortalidade em 24 horas, uso de hemocomponentes, incidência de disfunção múltipla de órgãos, ARDS, infecção nosocomial, convulsões precoces, TEP-TBP, volume de ressuscitação com cristalóide e incidência de coagulopatia. Aqui, nas características da amostra, dá para perceber que as variáveis são bastante homogêneas entre os dois grupos, sendo que a maior parte foi vítima de acidente por automobilístico. 71% da amostra foi incluída por critério de taquicardia e 22% por critério de hipotensão. E aqui o índice Severity Score médio foi de 11, sendo que isso reflete que os traumas foram na média leves. Quanto ao desfecho primário, na mortalidade de 30 dias, foi 8,1% no grupo placebo, no grupo intervenção e 9,9% no grupo placebo, sendo que não houve diferença estatisticamente significativa. Nos desfechos secundários, também não houve nenhuma diferença estatisticamente significativa. Chama a atenção que somente na média não foi necessário nenhuma transfusão de hemoderivados e somente 34% precisaram de algum tipo de transfusão. A incidência de TEP e TVP foi igual entre os grupos também. Quanto aos eventos adversos, aqui no suplemento a gente viu que, numericamente, são bem homogêneos entre os dois grupos, então, quanto à incidência de eventos isquêmicos ou trombóticos, pelo menos não houve maior diferenças. Bom, de análise de subgrupos, a gente percebe que no grupo que recebeu a droga nos 3 regimes, em 3 infusões, totalizando 3 gramas, houve um benefício em redução de mortalidade e, quando a droga foi administrada com menos de 1 hora do trauma, ou em pacientes com hipotensão severa, que eles definiram um artigo com menos de 70, uma sistólica menor que 70. Bom, segundo, para mim, os pontos fracos do estudo foram que traumas de baixa severidade, então, na média, o ISS foi de 11, traumas leves, e na análise de subgrupos, talvez os subgrupos que foram mais graves se beneficiaram mais da droga. Ataque cardíaco foi um sinal vital utilizado como critério de inclusão altamente inespecífico. E o estudo é underpowered para determinar o desfecho primário, já que estimaram mortalidade de 7%, estudos prévios, no máximo uma mortalidade de 3,5%, e nesse estudo foi de 1,8%. Os benefícios foram mostrados somente em análise de subgrupo, e o grupo de intervenção com doses repetidas, a gente não tem um placebo para poder comparar, mas provavelmente o benefício não se deu com a administração da droga no pré-hospitalar, já que o grupo Abbreviate recebeu a droga no pré-hospitalar e não houve benefício. Portanto, eu fiquei com o questionamento se o melhor desenho não seria o grupo placebo recebendo a droga no intra-hospitalar também, totalizando, igual no grupo de intervenção, 3 gramas de ácido tranexâmico. Aí sim a gente poderia ter um grupo de controle para comparar se houve realmente benefício na infusão da droga no pré-hospitalar. Dos pontos fortes, não houve pelo menos diferença na incidência de eventos adversos. Parece não haver benefício quando a droga é administrada em traumas leves, e talvez o maior benefício ocorra com a administração precoce, menos de 1 hora. Fico na dúvida ainda se há benefício da administração da droga no pré-hospitalar, se haveria mudanças de desfechos, se apenas pacientes vítimas de trauma grave, ou se nem incluídos no estudo, ou se a droga fosse administrada somente para o paciente. Boa tarde, eu sou Maurício, servidor do Viva, que não me conhece. Meus clientes irmãos com doutora de diagramação, que eu fiz no Google Presentations, quando foi para o PowerPoint, muito legal. Tá? O meu estudo é feito do transaminha mais hospitalar, da disfunção neurológica em 6 meses e paciente com trauma crónico moderado a grave. Bom, de background, aqui já falou, desculpa aí, 5 segundos também, mas basicamente é uma doença muito prevalente para a gente, né? Se colocar, por exemplo, esse artigo do Lance 2019, que ele pegou o Global Burden of Disease do trauma, a prevalência aumentou aí
8,4% e a incidência estudada para a idade 3,6%. Visando isso, apesar de ser algo muito prevalente com uma mortalidade bem importante, a gente ainda não tem uma droga específica, muito menos, nem no intra-hospitalar, muito menos no extra-hospitalar. Aí, nesse contexto, a mesma imagem que o Arthur acabou mostrando, né, do funcionamento do Transamin, e que os efeitos são muito variáveis, né, tanto no contexto do trauma, como Crash 2, Crash 3, até com outras doenças, como o Halter no HDA, o Mono no hemorragia pós-parto, até o Ultra na HSA, né. E você pega as meta-análises do uso de Transamin, pacientes que estão encefálica, apesar de elas apontarem para uma redução de mortalidade, realmente a gente não tem estudos muito robustos para isso. Ficou tudo em 5. Bom, o pico do estudo basicamente pegou pacientes com trauma contuso ou penetrante, né, que tinham um Glasgow que era moderado a grave, baseado no Glasgow que era menor ou igual a 12, mais de 15 anos. Pacientes estáveis hemodinamicamente, aí, com assistência maior ou igual a 90, tinha pelo menos uma pupila isofotoreagente. O grupo de intervenção eram 2, né, que fazia bolos de Transamin, 1 grama em 10 minutos, que nem o Crash 2 fez, e depois fazia 1 grama em infusão contínua em 8 horas, que nem o Crash 2 fez. O outro grupo fazia só 2 gramas de bolos e fazia infusão contínua com placebo, seria o soro fisiológico, que ele faria bolos e infusão em soro fisiológico. O desfecho seria o Glasgow, que é um esquema externo, que é um desfecho funcional de 6 meses, que ele vai dicotomizar. Menor que 4 seria 1 e maior que 4, menor ou igual a 4 seria 1, maior que 4 seria um desfecho neurológico ok. E desfecho primário, né? Pegou o em 6 meses, ele dicotomiza, né? Por isso que ele acaba usando uma regressão logística. Para menor ou igual a 4 seria aqueles pacientes que têm invalidez grave, saúde persistente ou acabam indo a óbito. Acima de 4 seria aquela incapacidade moderada ou até uma recuperação boa. Desfecho secundário avalia a mortalidade em 28 dias, essa Disability Rating Scale, que vai de 0 a 30, acaba avaliando 8 aspectos do paciente, desde cognição, dependência dos outros, inclusão social e até mesmo nível de consciência, também avalia a progressão de linguagem intracraniana que ele vai ver, e o GOLS e o DRS na alta. Além disso, avalia scores tomográficos e incidências de intervenções neurocirúrgicas, entre outros. O método, basicamente, inclusive eu falei, né? Paciente com mais de 15 anos, TCE moderado a grave com uso penetrante, só que ele coloca que precisa ter um catéter periférico no pré-hospitalar. Então, seria uma das coisas mais importantes para o médico socorrista fazer, e a infusão da droga tem que ser iniciada em até 2 horas do trauma. Acabou estudando pacientes que o tempo entre o início da droga e o trauma foi mais de 3 horas, pacientes que tinham Glasgow 3 com filas ativas, grandes queimados, pacientes aí com temas de condução, falta do miocárdio, pacientes que estavam suspeitos de estar grávidas. O método é um estudo muito simples, para não estudo de fase 2, ele queria ver realmente eficácia e segurança do Transamin hospitalar em pacientes que descem uma grave grave. É um estudo de 3 braços, duplo cego, que ele acabou pegando 12 clientes em diferentes Estados Unidos e Canadá, a maioria no departamento de emergência e 20 centros de trauma. O protocolo pré-hospitalar, basicamente o SAMU, o resgate chegava, eles faziam as coisas mais seguras da vida, tentavam conseguir um periférico, quando conseguisse o periférico, eles abriam uma maleta que ia ter ou Transamin, ou soro fisiológico, ou Transamin dobrado, né? Aí eles diluíam em 250 de soro e aplicavam no paciente. Ele chama atenção aí para o número de acessos no periférico, né? Se ele tivesse só um, o ideal seria ter 2. Se quiser fazer outra droga, você faria um bolo de 10 ml, faria a droga e bolo de 10 ml em soro fisiológico. Você pararia a droga se tivesse bem diverso grave ou violação de protocolo. Se fizesse bolos incompletos, ele ia para a parte hospitalar. Aí, quando ele chegava na emergência, ele dava a identificação do kit, ia para o centro regulador do estudo e eles davam se ia ser o soro fisiológico contínuo ou Transamin. No protocolo hospitalar, peço desculpas aí pela diagramação mesmo, ele começava o Transamin em até 6 horas do trauma ou da infusão, até 3 horas, idealmente até 3 horas do trauma ou 3 horas da infusão do Transamin. Caso superar 6 horas, ele não recebia infusão, e se a infusão ainda não terminou, quando ele chegasse no hospital, ele poderia terminar a infusão e depois continuar com a infusão contínua. Ele parava com a base de infusão, ou tivesse o desfecho de segurança, né? Concussão, evento tromboembólico, entre outros, o paciente foi a óbito, ou teve uma parada cardíaca, ou o paciente retirou consentimento. É importante falar que no estudo eles pegavam o sangue nas primeiras 48 horas, nesses intervalos, eles faziam também tromboelastograma, mas não para definição de conduta, só para uma análise deles mesmos e fazer tomografia na entrada e 48 horas depois. Estatística aí, para ter um poder de 80%. Eles estimam que deveriam ter 963 pacientes, né, para ter um aumento absoluto na proporção de pacientes que vai chegar nesse desfecho neurológico melhor, de 7,1%, ou uma redução de 9,5%
dos pacientes que teriam esse desfecho neurológico positivo. É importante notar que ele usou um nível de significância diferente, né? 0,1 e 0,025. A análise de desfecho primário ele usou a intenção de tratar modificada, né? Que em vez de só randomizar e colocar no estudo, ele tinha que randomizar e receber a droga. E aí ele junta também o grupo transamin bolos mais placebo e bolos mais infusões de transamin, porque em teoria daria maior poder para a amostra. E aí ele até fala que ele deveria ter usado uma regressão logística, mas no final ele acaba colocando no estudo uma regressão linear. Agora, os efeitos secundários, né, principalmente aqueles quantitativos, ele fez uma regressão linear, que vai ser a mortalidade em 28 dias, o DRS score em 6 meses e a condição de hemorragia cerebral. Ele define aí com o aumento do volume sanguíneo acima de 33%. E planejou algumas análises de subgrupo. Bom, basicamente, ele pegou 1.280 pacientes, ele acabou randomizando 1.063, né, se a gente consegue ver que os grupos estão bem homogêneos, né, em proporção de número de pacientes. A grande maioria realmente conseguiu fazer a droga pré-hospitalar, e a droga intra-hospitalar foi o que teve um pouquinho mais de perda, e teve uma taxa aí de perda de segmento até entendível, né, 6 meses acompanhar um paciente é um paciente difícil, de 10% a 15%. Esse aqui seria o grupo combinado, que foi para análise primária, versus o grupo placebo como um todo. E de características da amostra, todos são semelhantes em contextos sociodemográficos. A maioria também era trauma contuso, a maioria era trauma automobilístico. Se você pegar um Glasgow médio, os pacientes eram 7,8. Se você pegar também os pacientes mais graves, de acordo com o Glasgow, aqueles que eram Glasgow 3, Glasgow 4, a proporção também era muito semelhante. A única coisa que chama mais atenção é que o grupo de trauma penetrante era menor no grupo só bolos. O que a gente tem de desfecho primário, né? Desfecho primário, a gente vê que o desfecho neurológico favorável em maior que 4 em 6 meses não teve diferença estatística, né? Ele coloca uma diferença fruta de risco de 3,5, mas não teve diferença. Essa aqui é a análise por regressão linear, essa regressão logística, eu colocou as duas e viu que realmente não tinha diferença. E desfecho secundário, a gente acaba tendo que nem a mortalidade, nem o Observability Ranking Scale, nem mesmo a progressão de hemorragia intracraniana foi diferente nos 3 grupos, estatisticamente, né, apesar de ter sido menor no grupo que recebeu o transamin. E de desfechos secundários também, tudo foi neutro, tá? Então, mas todos foram em discussão. E a gente vê que a gente não tem diferença estatística significativa, né, entre os transamin pré-hospitalar no contexto de desfecho neurológico em 6 meses, também para a mortalidade em 28 dias, apesar do estudo não ter sido feito para isso. Alguns pontos positivos, né, muito sempre. Eu acho que é o único estudo que eu vi que usou 2 gramas de transamin, mas talvez seja a segurança do transamin usar uma dose maior, não sei. E no grupo bolos teve uma incidência de convulsão acima do normal. Geralmente a gente vê 2% nos grupos que usam transamin, um grama, que foi com 5%. Não tem diferença estatística, mas aí fica uma ideia. Pontos negativos, né, perdeu 15%, né, o segmento é uma quantidade importante da amostra, e ele juntou o trauma contuso penetrante, e depois ele não corrigiu para teste múltiplo, né? Ele usou aí uma significância menor no contexto que talvez seria para fase 3, e daria mais chance de ter um efeito positivo. Basicamente é isso. Obrigado. Engraçado, ele não ficou grande até. Acho que foi. Bom, dando continuidade então aos RCTs, eu sou o Paulo, sou R2 da UTI, vou apresentar o CRASH 3, que buscou avaliar o efeito do transamin agora na população mais específica, que seriam aqueles pacientes vítimas de TCE de forma isolada. Então, já não é novidade, né, que trauma é uma coisa importante. Isso aqui é uma casuística brasileira de 2008 a 2012, que avaliou o impacto aí do TCE, que é algo que tem uma letalidade intra-hospitalar que não é desprezível, ali próximo dos 8%, e com um custo que é relativamente alto e também bastante prevalente. A ideia é que talvez um dos componentes desse dano todo seja do sangramento intracerebral, e talvez a gente fazer alguma coisa para diminuir esse sangramento faça benefício. A gente tem evidências do CRASH 2, que no paciente com sangramento sistêmico mais importante, o transamin talvez traz uma redução de mortalidade, mas pacientes com TCE isolado foram excluídos desse estudo. E daí vem a ideia de fazer o CRASH 3, em que eu peguei pacientes com TCE exclusivo,
administrei Transamin nas primeiras 3 horas para avaliar o impacto disso na mortalidade nos primeiros 28 dias. O estudo foi um estudo randomizado, controlado com placebo, multinacional, se desenrolando em cerca de 29 países, em 175 hospitais, que aconteceu ali do período de julho de 2012 a janeiro de 2019, também com a ideia de ser um estudo mais pragmático. A intervenção deles englobou uma população de pacientes adultos acima de 16 anos, vítimas de TCE nas primeiras 3 horas do evento, que tivessem ou um Glasgow ali de 3 a 12, um TCE moderado a grave, ou hemorragia intracraniana, e que não tivessem outros sangramentos sistêmicos graves que já fossem uma indicação do Transamin. Esses pacientes eram então randomizados para receber um ataque de Transamin de 1 grama em 10 minutos, seguido por uma infusão em 8 horas de mais 1 grama, ou a infusão com placebo também nos mesmos tempos. Da mesma forma que o CRASH 2, tudo era cegado, vinha já pacotes bem definidos, que eles iam seguindo ao longo do estudo. Eles avaliaram, então, como desfecho primário a mortalidade por TCE nos primeiros 28 dias, era o médico que estava cuidando, que atribuía a causa da mortalidade, e já pressuporam que talvez pacientes com Glasgow 3 ou pupilas fixas podiam enviesar a amostra em direção ao Lula, então fizeram análise de sensibilidade para isso. Uma análise de desfechos secundários um pouco mais ampla, que pegou um conjunto a mais aí de coisas para olhar. Eles calcularam, então, que eles iam precisar de 10 mil pacientes, inicialmente, mas eles fizeram mudança no protocolo. Inicialmente, eles iam fazer medicação nas primeiras 8 horas, depois reduziram para as primeiras 3, para compensar, aumentaram para 13 mil, para manter o mesmo poder de 90%, com alfa bicaudado de 1%, buscando uma redução de risco relativo de 15% de mortalidade. Eles fizeram análise, então, por intenção de tratar, com estratificação por tempo até o início do tratamento, para o qual eles iam rodar uma análise multivariada, além também de estratificar pela idade e pela gravidade definida como Glasgow do paciente e reatividade pupilar. Eles conseguiram cerca de 12.700 pacientes, indo aí 6.300 mais ou menos para cada braço. A maioria deles recebeu a dose nas primeiras 3 horas, ali quase 6 mil e pouco recebeu a dose de ataque, e 5.800 recebeu a dose de manutenção. Os grupos eram equilibrados, como a gente espera em população de trauma, geralmente homens jovens, com incidência semelhante nos grupos de pacientes com trauma grave e trauma moderado, mais ou menos quase 50% ali para cada lado, e também com a maioria deles tendo reatividade pupilar preservada. O que eles encontraram foi uma tendência de benefício, mas que quando você roda aqui, o intervalo de confiança acabou cruzando a unidade. Essa tendência, o intervalo de confiança parece estreitar um pouquinho quando você isola, faz aquela análise de sensibilidade, tira pacientes com Glasgow 3 ou com pupilas não reativas. Olhando mais a fundo dos pacientes que morreram, a gente vê que a maioria deles morreu nos primeiros 4 dias, e em sua grande maioria morreram de TCE mesmo, com uma pequena parcela morrendo de outras causas, e aí no suplemento ele especifica aí, desde PAV, pneumonia aspirativa, sepse, até outras causas menores aí não muito bem claras. Olhando os subgrupos, ele chama a atenção que pacientes que tiveram trauma mais leve a moderado tiveram a tendência a ter maior benefício, assim como aqueles que tinham reatividade pupilar preservada, também pareciam ser pacientes que realmente teriam talvez uma redução de mortalidade com o uso do Transamin. E isso parece ter uma relação temporal. Os pacientes que tinham trauma leve a moderado, à medida que o tempo vai passando, ele parece ir perdendo o benefício do Transamin. Já nos pacientes com trauma mais grave, desde o início, o Transamin parece não ter o mesmo impacto. Olhando para outros desfechos, funcionalidade em 6 meses, funcionalidade de 28 dias e complicações de eventos adversos foi muito semelhante entre os dois grupos, de modo que parece ser uma droga que eles consideraram segura e sem um impacto negativo de deixar doentes mais disfuncionais a longo prazo. Juntando tudo que tinha de evidência até o momento, aí esse esboço de meta-análise mostra que tem realmente um efeito significativo benéfico do uso do Transamin em redução de mortalidade por TCE em 28 dias.
Com isso, a impressão dos autores é que o uso do Transamin nas primeiras 3 horas reduz mortalidade, apesar de não ter sido exatamente o que ele mostrou de dado, principalmente em pacientes com TCE leve a moderado, com taxa de dependência semelhante a uma droga segura. No frigir dos ovos, a impressão dos autores é que o benefício de você fazer a droga é maior do que o malefício que você potencialmente poderia causar ao fazer. Então, eles advogam de fazer a medicação. Isso aí. Quase que eu comprei o meu nome. Então, meu nome é Camila, sou agente da UTI, vou finalizar o PET de hoje falando desse estudo publicado esse ano, em 2020, quando também a avaliação que vem fazendo. Então, como a gente já falou nos outros estudos, o ácido clonidênico é uma medicação que foi antifibrinolytic que mostrou reduzir mortalidade no CRASH 2, no CRASH 3, nos estudos que foram apresentados aqui. Entretanto, alguns outros estudos não mostraram esse mesmo benefício de mortalidade, como o STEM, que o Gabi comentou, e o COP também publicado no GIR. E os estudos, na maior parte deles, exceto o do Maurício, poucos mostraram o benefício, como os pacientes, depois dos 28 dias, que foi reduzida a mortalidade, como que os pacientes ficaram. Então, o objetivo do PET Trial, publicado no New England, foi avaliar o uso do ácido tranexâmico pré-hospitalar, se ele resultaria numa melhora de funcionalidade nos pacientes depois de 6 meses. Então, para isso, eles realizaram um estudo placebo controlado, pragmático, randomizado 1:1 com 90% de poder. Eles calcularam uma amostra de 1.100 pacientes para uma diferença de mais ou menos 9% de funcionalidade dos pacientes. Foi um grupo sério, multicêntrico, que ocorreu na Austrália, na Nova Zelândia e na Alemanha. Então, como critério de inclusão, eles colocaram pacientes que sofreram trauma maiores de 18 anos, que foram atendidos em até 3 horas do trauma, transportados via aéreo terrestre e que tinham critérios de coagulopatia. Esses critérios eles utilizaram o Coast Score, publicado em 2010, que avaliava a pressão arterial dos pacientes, temperatura, se pelo mecanismo do trauma, se o paciente tinha ficado aprisionado no veículo, e 2 critérios subjetivos, que seriam uma suspeita de trauma torácico ou abdominal ou pélvico na seca. Os pacientes eram randomizados na SEM e eram escolhidos pacientes gestantes ou idosos, pacientes que moravam em instituições de longa permanência. Como os métodos, então, dividiram os pacientes na cena em 2 grupos, um grupo intervenção e um grupo placebo. O intervenção recebia 1 grama de Transamin em 10 minutos. Os pacotes eram vedados, né? Todo mundo era cegado ao estudo. E esses pacientes do grupo de intervenção, posteriormente, recebiam 1 grama de Transamin infundido em 8 horas dentro do hospital. Como desfecho primário, para avaliar a funcionalidade dos pacientes, eles também utilizaram a escala de Blues, que como o curso do Maurício, e também dicotomizaram a avaliação. Então, pacientes que morreram ou que tinham uma funcionalidade abaixo de 4 pela escala de Blues eram considerados como desfecho desfavorável, e pacientes com a escala de Blues acima de 5 a 8 eram considerados como desfecho favorável. Como desfechos secundários, eles avaliaram a morte em 24 horas, 28 dias e 6 meses, diferenciaram entre as causas de morte, também avaliaram a presença de eventos vaso-oclusivos, todos os pacientes acabavam realizando com Doppler de membros inferiores em 5, 7 dias no estudo, e avaliaram também critérios laboratoriais, assim, que acabaram não trazendo muito diferença. Então, foram selecionados, no total, 1.310 pacientes. Eles acabaram aumentando a amostra, porque teve uma perda considerável de segmento, mais ou menos uns 13%. E analisaram depois por intenção de tratar, mas no desfecho primário dos pacientes que acabaram conseguindo seguir, foi mais ou menos 570 pacientes em cada grupo. A média aí dos pacientes de idade era de 44 anos.
A maioria era sexo masculino, a maioria eram traumas contusos também, né, todos que tinham trauma penetrante. E a maioria me chamou a atenção que o Glasgow aí era de 13 a 15 na maioria dos pacientes, tinha uma grande porcentagem também, um terço dos pacientes com Glasgow abaixo de 9. Como desfecho primário, então, nos dois grupos, os pacientes que adquiriram o uso acima de 5 foram 53,7% no grupo de intervenção e 53,5% no grupo de placebo. Não houve, então, uma diferença estatística significativa entre os grupos, e aqui dá para a gente ver bem na escala que é bem similar assim, o desfecho favorável nos grupos. Mas o que chama atenção é que o grupo placebo tem realmente um pouquinho mais de mortalidade comparado com o grupo de intervenção, a respeito de um aumento dos pacientes que têm um estado vegetativo no grupo do ácido tranexâmico. Na análise de subgrupos, eles não perceberam diferença entre nenhum dos outros subgrupos avaliados, diferenciados pela idade, pelo tempo de administração da droga, pela criança histórica, pela criança histórica na chegada, na admissão dos pacientes, do mecanismo de trauma e o Glasgow score da entrada. Como desfecho secundário, o que chamou a atenção foi justamente a mortalidade. Então, tanto a mortalidade em 24 horas como em 28 dias mostrou-se menor no grupo que usou o transamento. E nos 6 meses acabou não tendo tanta diferença estatística significativa. Quanto aos eventos vasculares oclusivos, não houve uma diferença estatística entre os grupos, mas chama a atenção que em ambos tiveram uma incidência até considerável, assim, de 20% de TVP. Então, o que eles acabaram concluindo é que a cada 100 pacientes que usavam o transamento, tinham mais ou menos 4 que ficavam a mais vivos, mas esses 4 não necessariamente acabavam tendo uma funcionalidade desfavorável. Não conseguiram diferenciar quem seriam esses 4 pacientes, né, quanto o Glasgow, quanto a peça histórica, como que a gente iria identificar quais pacientes que talvez não se beneficiariam dessa terapia. Houve uma perda considerável de segmentos nos pacientes, também houve um desvio de protocolo consideráveis, assim, no suplemento que coloca, cerca de 15% dos pacientes acabaram recebendo transamin ou open label, assim, talvez porque estava com choque hemorrágico evidente e acabaram, o médico assistente acabou fazendo transamin hospitalar. E ele questiona também a questão da avaliação das funcionalidades, se realmente a escala de Gould's é competente para avaliar isso, e 6 meses não seria talvez um tempo precoce para a gente avaliar uma melhora de funcionalidade nos pacientes que têm que grávido, talvez demore mais para recuperar a sua funcionalidade. Então, concluindo, o estudo foi um estudo neutro, o transamin não resultou numa melhora de desfecho funcional dos pacientes em 6 meses, mas parece ter tido uma mortalidade menor. Obrigado. Deixar isso aqui da capa para discutir. Isso é legal aquele do reviews que eles colocam lá, que eles colocaram, tipo, conforme a população avaliada nos estudos, né, tipo, qual que é o risco da mortalidade entre eles, o NMT nesses arcos cada um. Que para este, inicialmente era uma baseline menor, né, mas o NMT mais elevado, mas que aumentaram o risco para não mortalidade específica. Esse é o slide da apresentação do cardiólogo, né? O autor do. Mas ele acho que foi só editorial. Eu acho que esse é um slide super legal, porque acho que todos os estudos que a gente fala, assim, aqui a gente está falando de transamin, mas acho que vai para o choque hemorrágico como um todo, né? Assim, principalmente, para outras coisas também, mas especificamente para isso.
que acho que as intervenções, né, o tamanho do efeito também é bastante dependente do risco do baseline. A gente vai ter efeitos maiores das intervenções quando a gente conseguir determinar grupos que parecem de mais alto risco, né? Desfecho. Eu acho que o balanço, que é difícil, né, é porque muitas vezes quanto mais precoce essa intervenção, mais difícil da gente identificar só por alguns sinais clínicos quem é esse subgrupo de super risco. Assim, do ponto de vista de perspectiva histórica, né, assim, acho que o transamin, lá a partir do CRASH 2, principalmente, que foi um uso bem liberal, assim, né, muito fácil de preencher a critério, né? Acho que está sangrando, sistólica era 90 ou frequência acima de 110, né? Então, conforme esperado, ele acabou sendo positivo porque ele é um estudo gigantesco, né? Então, tem uma parcela de pacientes que acabaram tendo realmente uma alopatia mais importante, né, um pouco mais grave, mas com um efeito que o risco não é tão grande quanto nos outros. Depois dele, os subsequentes, teve alguns que foram meio que neutros, assim, né, ou só mostrando positividade em subgrupo muito específico. Por isso que até assim, tem algumas correntes, eu diria assim, de pessoas que não defendem o uso tão liberal, que defendem o uso um pouco mais judicioso, assim, de tentar dar mais para o paciente mais grave mesmo, mas não para todo mundo. Eu, particularmente, acho que o que a gente ainda tem, por ser uma droga barata, muito disponível, que ainda sou mais favorável a um uso bem liberal, digamos assim, né? Sem necessariamente ser naquele super grupo ultra. Isso falando principalmente em choque hemorrágico, né? Sangramenento total, não é sangramenento choque hemorrágico. Acho que com o TCE a discussão acho que é um pouco diferente, mas também tem todo um racional para ser positivo. E, de novo, muito baseado na questão de custo-benefício, eu acho também, né? Eu acho que se fosse uma intervenção mais cara ou menos disponível, aí eu não sei se faria maior sentido ou não. O que vocês acharam, juntando os frigeiros 11? Eu acho que tem que fazer. Eu acho que tem que fazer. A sensação que tive parece que não muda muita coisa. Não muda, você morrer, na verdade. Não, não é uma coisa assim que vai fazer grande. Você usa para as palavras 4 doses, né? Mas juntando todos, juntando por isso. A ideia aqui é fazer todos os testes para ver se, que eu acho que a gente tem bastante estudo disso. Tem outros tantos ainda, né? Tem muito mais do que esses ainda. Acho que não, pessoal, tá lá. Fazer mais na dúvida. Claro, vejo meu estado. Nos que têm uma tendência à mortalidade, eles fazem operacional e dentro do hospital. Sabe que dentro do hospital tem reclusão. Quanto disso, impacta. Tem impacto nos primeiros menores, que eles são maiores. Mas acho que é uma consideração mesmo. Eu vejo quanto tempo para chegar. Na minha cabeça, acho que é um pouco de dificuldade de mostrar, se você for generalizar para todo mundo, aquele item do CRASH 2 que era super liberal para todo mundo, para eu mostrar a pessoa que vai ter benefício, eu tenho mais dificuldade, talvez, de fazer isso no trabalho, apesar de números muito grandes. Então, o CRASH 2 mostra 10 mil pacientes. O trabalho que tu mostrou, acho que era 1.000 pacientes. Então, é mais difícil de ter poder para mostrar isso daí. A impressão, pelo menos na minha cabeça, em termos fisiopatológicos, é que se tem benefício quando chega no hospital, não teria que não ter benefício com ele antes. Assim. Eu acho que alguma coisa que inibiria.
Ao mesmo tempo que talvez a minha impressão com transaminha é com sangramento em geral, né? O principal é você controlar o sangramento. Ele tem que ir para o centro cirúrgico, ele tem que controlar, ele vai ter que receber sangue, vai ter que estudar atendimento de trauma. É um a mais, mas parece ser um a mais que faz sentido. Se for sobrecarregar muito o serviço de pré-hospitalar, alguém tem que carregar os transaminhas, coisas tudo, talvez não seria algo que eu pegaria muito para ter. Acho que no hospital é mais fácil de discutir de ter varia. Não tem como ter na minha cabeça. Assim. Eu acho que tem. Isso é uma prevenção. Eu acho que simples de fazer. Sim. Não é tipo um caro, você dá muito trabalho para isso. Não é difícil de conservar, né? Assim, exato. é bolo de seringa, né? Exato. Bolo de seringa. Talvez no grau. Talvez no grau faz sentido ter, né? Mas no SAMU não sei. Ah, tá. Pensando no serviço, assim, isso vai mais tarde. Uma logística da coisa. Porque assim, nós estamos trabalhando, seja funcional, acho que é difícil, então, né? Tem tanta coisa, né? Acho que esse mas acho que o PET tem essa questão do desfecho de longo prazo, né? Que foi uma questão que é no mínimo questionável, assim, se o impacto de um antivirilítico tem um racional, né? Porque, assim, é claro que, em teoria, se você sangra menos, em teoria, transfunde menos, em teoria, tem menos disfunção, ou então expande menos hematoma dentro da cabeça, teria um racional assim, talvez realmente não é só mortalidade, talvez tenha um benefício de desfecho funcional. Mas eu também acho que para um grupo tão heterogêneo de pacientes, né, assim, ali dentro tem um monte de coisa, né, tem desde o cara com contusão postural, com infecção intracraniana, até um paciente que é lático, de repente, né, que é outra, né, acho que também poderia ser incluída no estudo, né. Tem realmente, talvez, tem uma questão apesar de ser a escala mais usada para desfecho de TCE, talvez ela não é tão granular para algumas coisas e possa não pegar algumas pequenas diferenças entre os grupos, mas querendo ou não, é a escala mais popular que a gente tem, é mais difundida, sem dúvida, né? Mas eu também acho que, particularmente, assim, pela questão do resultado funcional, eu não entendo que é uma coisa que impediria o uso, assim, particularmente. O cenário que foi estudado na Alemanha, Nova Zelândia e Austrália. São serviços extremamente bem organizados, que tudo acontece muito rápido. Porque aqui o cara chega e ele opera em até 3 dias. Talvez ele se grave menos nesse período. E uma encaixa, eu digo, aqui no Brasil, né? Se demora. Sim, é que eu diria que eles têm redes mais organizadas. Eles têm redes mais organizadas de para onde o doente vai. Então, acho que um doente lá ele chega com um tempo talvez um pouco mais adequado que aqui. Mas talvez, paradoxalmente, a gente tivesse até um efeito maior na nossa população do que lá, pelo fato de que a gente não é tão organizado em algumas coisas, né? Não sei, penso. Poderia, não sei, estou viajando. Pode ser que justamente vai morrer todo mundo, porque o que importa mesmo não está sendo feito, que é, sei lá, cirurgia e dar sangue, e o hospital tem algum recurso, né? Tem neurocirurgião, tem cirurgião de trauma, né? Tem banco de sangue, alguma coisa mínima assim. Ou talvez até, justamente por algumas intervenções não serem feitas no timing adequado, até tivesse um efeito um pouco maior sobre alguns parâmetros, né? Não sei se é modalidade, mas... Se quer então ficar sem operar, talvez não transamir. Pelo menos por quanto tempo, Acho que mais tempo. A relação social. Ah, sim. Isso é um cenário. E agora tem um outro achado ali que o estudo que a Camila trouxe. Os australianos, todos os que eles fizeram, eles fizeram um superato coitinha também. Eles gostam de fazer essa autosonografia em 7 dias. E aí, ali, assim, o P, a heterosclerose foi 0,98 né? Aumentou, né? Tem mais evento, tem mais trombose se você fizer autosonografia de rotina. E o paciente só tal. Mas isso é importante na avaliação da cerebral. Então, o paciente grave, como eu botei, se a gente vai fazer ultrassonografia com de rotina, 20% vai ter TVP, por aí mesmo.
for fazer os pacientes que vão ficando. Tá? Mesmo o TBP clínico ainda é bem frequente, né? Acho que vocês devem ter passado, devem ter visto vários doentes com técnico do TBP, né? Mas eu acho que é uns 5%, 4%, ou talvez um pouco menos. Aí depende muito do paciente. Se ela tem fixador externo, os tratamentos, né? Então, se a gente politrauma, a incidência não é pequena, não, se tem TBP. E aí, o que vocês acham? Assim, porque eu, sinceramente, vendo o resultado do PET, eu acho que é o desfecho ideal, você vê 6 meses. Né? Mas quando foi discutido o estudo, eu acho que o pessoal que fez lá o CRASH 2, né? Ele falou assim, não tem por que você esperar mudança em desfecho de 6 meses, né? O que eu quero do tratamento é que não morra nas primeiras 24 horas. Esse que é o desfecho que é de fato, né? Esse que é o desfecho esperado quando você usa o tratamento. Mas é interessante você saber qual vai ser o impacto a longo prazo. Acho que são muito nisso. Mesmo colocar na série, mas colocar na série vai deixar alguém com funcionalidade ruim, a gente vai estar muito bancário, mesmo que for barato, fácil. Se eu vou deixar bem justamente que ele vai no final ficar ruim. Acho justiça. Só que o PET não tinha poder para ver isso tão bem, né? E aqui a verdade é que esses são os dois maiores estudos do tempo intensivo. A intensiva para a emergência, né? O CRASH 2 e o CRASH 3. A meu ver, são os únicos dois estudos com poder adequado para responder a pergunta que se propuseram, em terapia intensiva. Na verdade, quantos estudos a gente já viu aí com 500, com 1.000 pacientes, aí sempre chega na base 5% é meu. Mas tinha 3%, 10 anos, não sei. Passou de 5 dias, a semana vai chegar em 40. O maior estudo não vai ser melhor, se você pirite. Não estou ensinando qual que é esse. Tem o Basics também, foi estudos brasileiros. Mas enfim, eu acho que eles tinham poder para responder a pergunta que eles queriam, que era ver a mortalidade da gente. O que vocês acham de dose? Isso até ele agora, eles colocam na consideração, porque depois do CRASH 2 todo mundo meio que repetiu o protocolo que eles colocaram, né? Mas daí isso parece que foi um negócio meio da cabeça deles, porque a dose na literatura era muito variável. Era muito variada, então eles decidiram falar, um dose acho que de 1 grama e trata uma dose suficiente para quem tem, sei lá, um paciente muito pesado, mas também uma dose tóxica para quem é um paciente pequeno, e eles estabeleceram que isso, o estudo ia ser pragmático mesmo, então 1 grama e depois. Agora eu não entendi exatamente por que da infusão estendida, porque ser 1 grama depois. Eles falam de, sei lá, acho que coloca 2,5 miligramas quilo, até dose muito mais baixa do que eles usaram no estudo. E até a manutenção, até, sei lá, 10 miligramas quilo. Assim. Mas o tempo foi o que eu entendi aqui das coisas, parece que foi. Mas acho que é um pouco isso mesmo. Assim, é uma dose, eles meio que tentaram trazer a média, né, a dose, e foi uma dose que se popularizou e aqui foi aplicada em estudos. Né? E o do Maurício, acho que tem até um achado que acho que você acabou não valorizando muito, um achado que está na discussão, que é a comparação dos dois braços. O braço tomou só 2 gramas de ataque, né? Porque o dele era o seu era da dobrada, né? O ataque, sem nenhuma infusão, né? Só ataque de 2 gramas dobrado ou infusão de 2 gramas. Qual que é isso? E uma diferença de mortalidade sugerida de 5%. Né? Claro que, obviamente, né, não tem poder para isso, não tem. Né? Mas acho que isso é uma outra coisa para pensar também. Um pouco baseado nesse estudo e alguns outros estudos mais recentes, né, o guideline britânico de TCR para hospitalar é 2 gramas e meio. Tá bom. Considerando sem ataque, sem manutenção. Considerando um pouco TCR, considerando um pouco o custo-benefício da intervenção. Já que vai fazer, já faz 2 de uma vez e aí nem faz depois, né? De que o uso mais precoce talvez seria até mais importante do que necessariamente a manutenção. Acho que é uma outra questão polêmica, assim, né? Mas já que já está sendo feito, entre aspas, né? Já seria fazer uma dose única. Acho que, como a gente falou assim, a evidência é complicada, né? Porque assim, os primeiros estudos é 1 grama mais manutenção depois, né? E realmente depois todo mundo foi repetindo esse esquema, esse era o esquema mais popular, depois os outros estudos de sangramento
obstétrico também, né? Mas acho que é uma questão a se pensar também, que às vezes o custo-benefício da intervenção é de ser mais precoce e dose única e não necessariamente a manutenção. Com CCE, vocês têm feito, vocês que passam na sala? Mesmo com choque hemorrágico? Mas nunca vi, não fazer? Bom, fiquei preocupada. Não? Você tá achando que tá visitando fazendo isso? O grau sim, mas os outros não necessariamente, né? Quando chega, quando eu tava lá, chegava o trauma grave comum, Comum, eles faziam. Não. Mas faz aqui, né? Quando é só PCE, não tem feito, nem para... Vocês mudou, vocês passaram por isso. Acho que especificamente com TCE, os achados são mais complicados de interpretar, né? Porque a hiperfibrinosidade está muito marcada no trauma, mas, assim, no contexto de sangramento intracraniano, como disse assim, sei lá, de psicopatologia, talvez não sei se é a mesma coisa do que um sangramento sistêmico massivo, né? Porque até em outros sangramentos sistêmicos muito importantes a gente não conseguiu mostrar, né? Porque funciona diferente mesmo. Sangramento de trauma, puerpério e perioperatório, me parece um pouco mais homogêneo de ter muito marcadamente essa que é uma coisa normal, né? Só que quando ela está muito aumentada, que ela pode ser potencialmente patológica. Aí, né? Então, eu não sei se funciona de alguma outra forma que a gente não saiba muito bem. Faz sentido em termos de subgrupo, né? Você pegar os que ainda têm reatividade pupilar e que não são tão graves, né? Talvez sejam os que mais se beneficiam. Eu acho que fica um pouco também, eu praticamente seria favorável ao uso mais pensando na disponibilidade da droga, preço, né? Isso que é importante, que não é uma droga de carne não disponível. Né? Eu acho que tem que ter uma educação com cuidado. Vai ter o CRASH 4, que é só de TCE leve, rosinho, intramuscular, intrahospitalar. Rosinho, PPA, que é mais assim, sangra muito às vezes, né? Aí eu acho que talvez tenha até alguns outros achados mais interessantes, que não necessariamente são TCE tão grave, né? Deve ser mais leve, moderado, imagina, né? Mas talvez com uma tendência até maior de sangramento, que a gente vê sangramentos maiores, né? Nessa faixa etária, né? Com trauma que é de menor energia. Você vai trabalhar nesse contexto de hematoma subdural, que eles estão usando sem precisar abordar. Mesmo hematoma com desvio da linha média, da massa exâmico e está tendo remissão do hematoma. Então, talvez tenha essa dozinho isolado com TCL com hematoma subdural. Sim. E aí, alguns trabalhos mostraram que alguns Subdural, subdural avisado, de fazer ação externa, ficar observando e ser mais rápido a reabsorção e precisar operar. Eu acho que essa, especificamente, aí eu acho quase que é outra doença específica, né? Não é necessariamente de trauma em idoso, né? TCE em idoso. Alguns deles são por trauma, mas, tipo assim, o componente é diferente, né? Assim, mas eu acho que isso realmente faria todo sentido, eu acho, né? Porque, às vezes, assim, eles são sintomáticos, eu quero dizer assim, o idoso fica diferente, né? Interna, tem uma piora de funcionalidade, mas a gente sabe também que a cirurgia é bastante mórbida nessa faixa etária, né? E o comportamento é totalmente diferente de subdural agudo, né? É outra doença, né? Então, tem um racional para tentar, não só no sentido do sistema, né? Para esse cara internar, micro-UTI, né? No sentido de recurso, mas também no sentido de evitar uma exposição, uma intervenção que é complicada, né? Dentro do possível, não é sempre que a gente opera, né? Em geral, não é. A luta não operatória é o meio que padrão, né? Você acaba operando quando você entende que tem muito efeito de massa ou uma piora clínica muito importante relacionada a isso. Em geral, é mais conservador.
A gente tem o trabalho de corticoide vai superar, o corticoide não resolveu. Não sei se eles têm N suficiente para dizer isso. Ah, não, deixa eu ver o que era. Eles não querem fazer um plano. Eu acho que no CRESH 4, eu acho que não é exatamente essa a população. Eu acho que é mais idoso com queda, entendeu? Idoso com queda, a alteração neurológica é tomando paracetamol intramuscular, sem nem ter acesso, já recebe antigo para o hospital para fazer tombo. O que foi o protocolo lá na audit? Continua crescendo. Mais um. É que a gente dificilmente vai chegar para a gente em Mas a janela sala de... trauma, A princípio, sim. Então não tem feito para lá de ser isolado. Né? É que acho que de ser isolado, essa cultura não pegou, né? Essa indicação não pegou. E eu acho que, particularmente, quando é TC isolado, eu sinto que fica... faz o primário e eles ficam um pouco... Não só na mão do cirurgião, entendeu? Tem esse efeito também, assim, o fato de que não tem muito... Né, eu acho que TC isolado, se tivesse vaga na UTI, pegou, fez a tomada cirúrgica para UTI, talvez seria diferente, assim, porque acaba que TC isolado vai ficar lá na janela que poderia fazer, né? Ou fica na sala, ou fica na UCI, ou porque foi operar e aí, né, ficou esse tempo em sala. Então, eu sinto que é mais isso, eu não sinto que é uma discordância, eu diria assim, não, a gente opta por não fazer mesmo assim por intenção. Eu acho que é meio que a logística leva a isso. O que vocês acharam sobre o CRESH 3? Vocês concordam com tudo que são autores? Porque isso é neutro, né? Sim. Ele dá uma forçada na interpretação que eu acredito que É isso que você acha que é isso mesmo? não. Eu acho que faz sentido e ele deve ter, eu cheguei a checar, ele deve ter poder estatístico do que ele falou. Ele é um estudo bem enorme. Um estudo com 10 mil pacientes. Ele deve ter poder para avaliar. Mas a conclusão dele dizer para todo mundo específico, aí ele forçou um pouquinho do intervalo, mas realmente para o dano moderado deve ter. Ali eu acho que ele tinha poder para fazer aqui. A maioria ele era muito grande. E aí ele mostrou exatamente o que a gente já tinha nos trabalhos anteriores para choque hemorrágico e hemorragia corporal também. Todos eles têm essa relação assim, de que se você fizer até 3 horas tem um efeito, a partir disso vai perder o efeito. Quando você juntar uma, que é um trabalho anterior, acho que o efeito é semelhante. E aí o uso britânicos, o CRESH, ele é feito lá pela escola de Londres. Eles, há muito tempo, eles ensinam que não importa o P de 005. Se você tem uma coisa que é baixo custo e tal, se eles botam o P de 0,1 como uma evidência fraca de benefício, aí você teria que levar em conta a intervenção, né? No caso aqui, uma intervenção barata, baixo custo, não, então não tem o que você não fazer. A concepção deles é essa. Isso, exatamente. Aí isso se traduziu lá quando você vai ver a interpretação do paper. Isso fica bem claro e acho que na dúvida faz para todos, mas você vê, puxa, o cara gastou o texto tudo aberto, não tem que fazer mesmo. Esse paciente não era nem operar, né? Em geral, é um paciente que dificilmente é salvado. Né? Judiando esse, os outros eu acho que é para fazer. Mas eu vendo aí os achados, ele parece ser uma boa. E aí, só para acontecer o exame, a gente faz cranectomia em TCE. É um negócio que é trabalhoso. E esse sim você troca a morte para o estado vegetativo com o osso. Esse que está dando um remédio para o cara sangrar menos. É difícil justificar, não dá. Mesmo que não se traduza lá na melhora de funcionalidade. É difícil justificar isso. É difícil de entender o resultado, né? Mas putz, é difícil inverter o assunto. Os atores do PET que queriam mostrar isso, na verdade. Não é que eles queriam mostrar que vale a pena fazer. Exato. Mas é eles isso. queriam mostrar que a Austrália não quer fazer. A sensação que dá escrita é essa.
Mas com 1000 pacientes não dá para eles falar isso. Com todos os outros multiplatômetros, todos os outros feitos bem importantes, né? Assim, de qualidade toda significativa. É cardíaco. Eu não vi análise do protocolo deles, eles fizeram. E era semelhante ou. Mas aí o N reduziu um monte. Ele vai de 1000 para 700, para 650. Tirar os crossover. Mas o crossover era 15%. 30% que teve desvio do protocolo. Mas aí incluía paciente que deu post. Ah, tá. O crossover mesmo. Mas assim. Eu sei que veio paciente. recebendo, né? 15% deixando de dar. É que quando ele quebra, provavelmente ele deve quebrar com o lado aqui, né? Porque assim, ele vai dar porque ele queria dar porque estava muito ruim, né? Ele depois tanto que foi meio igual. Ele vai diluir o efeito bem, provavelmente, né? Vai pegar bem o que ia pegar. Ele é. Pode ser que não funcione. O pessoal lá Austrália precisa ter. Não, eu acho que é a intenção que eles falam. O sistema seguro. Exato. Pô, mas é difícil, né? Mal não faz, né? E ele como construindo esse problema. Então, Mas aí sendo um estudo menor, tudo exato, tudo isso. Enfim. Fazer, passar. Mas a maioria, muitos perdem a dose e a janela. Porque nessas horas que eu penso no 2 gramas, entendeu? Eu penso assim, putz, essa história de alguém vai deixar em infusão em 8 horas, acho que logisticamente essa informação se perde, acaba não tendo acesso. Aí, eu vou instalar uma no centro cirúrgico, daí a informação não chega lá, daí ninguém instala. Então, eu acho que, né, não sei se essa infusão prolongada, logisticamente, ela faz sentido, sabe? Se não faria sentido, pelo menos 1 e 1 me deu, ou 2 deu. Lembrando um pouco do que você falou, Arthur, porque essa foi é um dos vários esquemas propostos, né? Eu acho que não seria ser uma coisa assim. Exemplo, tá indo no centro cirúrgico apertado, vai perder o acesso, falta 3 horas. Eu penso assim, qual seria a diferença? Né? Não, de verdade, assim, eu não sei se estamos fazendo mal fazendo isso, eu acho que não, assim, acho que não temos por que pensar que isso faria mal, né? Assim, então, talvez nessa questão logística. Agora, será que a gente tem um efeito muito menor do que o esperado, do que só faz um tempo atrás, antes da pandemia ainda? A gente tinha levantado mais ou menos uns 6 meses ou 1 ano de casos era em relação à transamin e em relação a ter recebido ou não o equivalente a um PTM, pelo menos, assim, né? Próximo do que deveria ser o PTM. Não estou nem falando que a proporção tinha que ser perfeita, assim. E a gente tinha uma adequação muito baixa, assim, pelos critérios da literatura, sabe? Nos casos. Quando a gente olhava a retrospectiva, chegou na UTI, aí você vai olhar se tinha critério para dar, às vezes não é nem porque alguém não pensou, eu quero dizer. É porque às vezes as pessoas pensam, mas aquilo se efetivar é uma fonte grande, né? Isso que eu quero dizer. Eu não estou falando que as pessoas não sabiam que não era para dar, né? Na logística é um paciente diferente de outros tipos de paciente, né? Sim, e o cuidado não é tão integrado quanto poderia ser nesse sentido, né? Assim, dessa informação, dessa transmissão de informação, fluxos internos do hospital, né? Protocolos, né? Assim, quando eu andei lá, o transamin realmente eu não vi sem 8 horas, eu escolhi foi 10 minutos, assim. Mas por que não tinha tomado, então? Ou faz 2 ataques? Esse cara estava ruim, ele fazia. Tá bom. Não era muito padronizado, se depende também do residente que estava conduzindo. E o PTM, assim, um dos maiores, quando eu rodei, bloqueios que eu vi era a indicação. Uma vez que alguém indicava, cara, você ligava para o banco de sangue, já estava pronto, alguém chegava lá, o interno ia, pegava, trazia, já estava tudo pronto para infundir.
Isso era bem agilizado. Geralmente era a função do teste. Eu aponto às vezes. Mas era fácil, assim, foi uma praticamente difícil, não. Acho que cada é conhecer os estudos. Eu acho que esses são estudos que são são bons exemplos aí de estudos de board bem feitos. Tá? Esses foram estudos efetivamente que quiseram responder a pergunta. Poderam levar para isso, não? Acho que a sequência é legal aí. Bem, beleza. Almocei. Ah, não, isso deve ser isso. Acho que teve um outro trauma aqui na sala. Nós pegamos chocolate lá de sair, porque faz parte da organização. Tem dois. Não sei se é esse. Esse é aquele do Transamina. Também. Fazer uma